Bom dia, pessoal. Aula da quarta unidade, né? Será mais light um pouco para vocês, né? Diferente desse material que nós passamos, né? Primeira, segunda e terceira unidade, né? O que você vai focar mais nesses conteúdos, né? É Atlas Brasil, né? O capítulo 10, anote aí, viu? É regionalização. A maioria desse conteúdo aqui é um conteúdo, né? Historiográfico, ou seja, a história da geografia do Brasil para chegarmos no mapa atual. Vou fazer prova com esses assuntos? Não, só com o mapa atual do Brasil. Por exemplo, estados, siglas e capitais. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. O contexto que você está vendo aqui, ele só serve como contexto histórico-geográfico. Por exemplo, para o seu entendimento. Aqui você tem a criação do IBGE, eu não vou utilizar isso, mas você vai ter que fazer essa leitura para ter esse entendimento. Tem a evolução dos mapas que se passaram, né, durante a historiografia do Brasil, né, como foram sendo reformulados até chegar ao mapa atual que nós temos hoje, dividido em 5 regiões políticas, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Com relação a essas regiões, você vai estudar Atlas Brasil, reestudar. Muita coisa a gente já viu, no decorrer desses assuntos. Aí por isso que eu estou dizendo que é meu light. Observe só, um entendimento nesse título aqui. Vários Brasis dentro do Brasil. Por exemplo, se você for no Vale Europeu, lá no sul do país, você vai pensar que está na Europa. Mal vê lixo na rua. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dessas cidades é fantástico, né? Quando você analisa que boa parte da melhor educação do país está centralizada nessas regiões, quando você vir se deparar que Gramado, por exemplo, que você vê muito aí na TV, Garanhuns, tem um certo nível com relação à estrutura das cidades. E você analisa uma cidade paupérrima, por exemplo, como a minha, né? Enchentes, ainda tem favelamento, ou como cidades aqui descendo da região de Ipojuca, que tem Porto de Galinhas, que é um distrito interessante, mas você já vê Ipojuca mesmo, a cidade nas barreiras, as encostas caindo, né? O IDH da boa parte da população, né? A desejar. Você analisa as cidades aqui nossas do entorno. Então, ao analisar cidades do nosso entorno, analisando cidades sertanejas, o nível de desenvolvimento de cidades como Gramado, como São José dos Campos, São Paulo, por exemplo, capital, muitas do interior, você vai ver que tem diferenças. Por isso que esse termo se diz o Brasil, ou vários Brasis dentro do Brasil. Por exemplo, Barra é um Brasil. Já o Vale Europeu, uma cidade lá no Vale Europeu, é outro Brasil, né? Vamos supor aqui que São Joaquim é um Brasil. Vamos analisar uma cidade bem paupérrima que eu conheci, né? Jundiá, em Alagoas, é outro Brasil, totalmente, né, voltada para o canavial. O caminho da cidade é um lugar que passa os caminhões de cana-de-açúcar. Então, o caminho do cana-de-açúcar leva à cidade. E paupérrimo, viu? Para você ter uma noção, Campestre, uma cidadezinha pequenininha, são dos meus amigos que estudaram comigo. Tem uma televisão na praça. E os bancos para a população que não tem televisão assistir. Por incrível que pareça. Não faz muito tempo não, viu? E tinha um bocado de gente assistindo na praça, que era um ponto de encontro. Mas eu acredito que alguns já tinham televisões em casa. E hoje, por exemplo, alguns quilombolas na região centro-oeste, nem energia elétrica tem. Então, o Brasil dos Yanomamis, lá na região nordeste, na região norte, é diferente do Brasil aqui da região nossa. É diferente do Brasil, da região ali de Porto de Galinhas, que é diferente, tão pertinho ali da região de Ipojuca, que Porto de Galinhas é um distrito de Ipojuca. Aí esses Brasis são diferentes, porque tem lugares em que, por exemplo, morei em Sobradinho, você não via essas gambiarras de fios, por exemplo. Em Sobradinho, uma cidade satélite de Brasília, bastante organizada, lá no centro-oeste. Essa cidade eu nunca vi fios na rua. Eu soltava até pipa num lugar lá chamado faixa verde, que os quintais das casas eram chamados de faixas verdes. E as avenidas movimentadas. E a população brincava, as crianças subiam na faixa verde. E não vi fios
ou seja, nas ruas, era tudo embutido, cidade planejada. Se você analisar as favelas do Rio de Janeiro, é um emaranhado de fio, ou aqui mesmo no Recife. As gambiarras em tudo quanto é canto. Os esgotos a céu aberto fazem parte da paisagem de muitas regiões do Brasil. Por exemplo, Piranhas, ali no São Francisco, é uma das poucas cidades que não despeja o seu esgoto dentro do rio, sem tratamento. Isso no sertão alagoano. Mas em boa parte das cidades alagoanas, os esgotos estão, a vapor, assim como as nossas em Pernambuco, como muitas na região Nordeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil. Nem todas no Sul são perfeitas. Entendeu isso? Então, por isso que muitos desses problemas, esgoto a céu aberto, violência, falta de planejamento nas grandes cidades, fazem parte dos Brasis nossos. Enquanto umas são mais organizadas, como Garanhuns, por exemplo, como Campina Grande, como Gramado, que vocês acompanham muito aí, outras são paupérrimas. Esse é um contexto para análise. Dentro desses assuntos, você vai identificar o Brasil político. Aí sim, nesse Brasil político aqui, você vai observar os estados e capitais. Essa parte aqui é para estudo. Tá vendo aqui marcado? As regiões, interessante nessa divisão do país, elas se diferem de uma para com a outra. Ou seja, um estado tem uma característica diferente de outro. E ambos têm características comuns. Relacionados à cultura, relacionados também à economia. Aí esse mapa aqui é de estudo, viu? É necessário que o aluno saia daí do 7º ano conhecendo esse mapa. Já viu o Maju Coutinho apresentando lá o clima e o tempo? Então, é um mapa de estudo que você vai estudar aqui, estados e capitais. Dentro desse outro contexto aqui, eu não vou focar muito não. Você vai aprender aqui na sua leitura como foi a formação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trabalha constantemente com os dados do país, do nosso país, que é um país gigante. A primeira divisão regional do Brasil, isso aqui é histórico, eu não vou focar isso, nem vou botar isso em prova com vocês, mas é só para você entender que o mapa que nós temos hoje, ele passou por evoluções interessantes, tá vendo? Domínios morfológicos do Brasil, eles vão sendo remodulados, ao longo dos estudos. Por exemplo, por que dividir o Brasil? O Brasil em regiões para facilitar os estudos. Cada região é dividida, por exemplo, polígono da seca. Então, as políticas do estado de Pernambuco, voltadas para o político da seca, já sabe quais são os municípios que estão lá. Da Mata Sul do Brasil, da Mata Norte, do Agreste Central, que é o caso nosso. Então, essas divisões regionais é para facilitar. Então, aqui você só vai observar a evolução, que eu não vou utilizar em provas. Isso, entendeu? Eu vou utilizar em provas as coisas da atualidade. Lembra do primeiro mapa que eu marquei lá? Estou marcando aqui o segundo. Olha aí, ó. Brasil, micro-regiões de 2005. Essas mudanças, elas são significativas, Aí esses complexos você vai analisar que fazem parte siglas e as regiões aqui, ó. Tá vendo? Região Norte, os estados que fazem parte, região Nordeste, que tem o maior número de estados, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Olha informações importantes. A região mais rica em biodiversidade, vá memorizando isso, do nosso país é a região Norte. Nela também encontram-se os dois maiores estados em extensão territorial, o Amazonas e o Pará. E havia até um plebiscito para dividir o Pará em 3, mas a população decidiu não, porque houve uma campanha muito forte em que conscientizava a população, porque um estado gigante desse, dividido em 3, seria mais prejuízo para a União. Era mais 3 governadores, era mais 3 vice-governadores, era mais um monte de deputados, era mais um monte de senadores. Aí viram que era um arapuca. Aí disseram, não, então deixa como está, porque a União ia ter mais gastos. Não é isso? Então, você vai analisar que a região mais rica do Brasil é a região Sudeste. Isso a gente já trabalhou. A mais desenvolvida é a Sul. Nem sempre o mais desenvolvido é o mais rico. Exemplo, a economia do Brasil, ela é gigante, ela é mais do que a de Israel. Mas Israel é muito desenvolvido, está entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo. Então, ser rico e ser desenvolvido, e o PIB é o diferencial. O PIB pode ser alto, mas isso não indica que o país todo é desenvolvido. Por exemplo, a segunda economia do mundo é a China, mas nem toda a área da China é desenvolvida, do mesmo jeito. O Brasil está entre o 6º e o 7º PIB
maior do mundo, mas nem sempre o país tem um nível de desenvolvimento comparado ao Japão, comparado a Israel, comparado ao Canadá, comparado ao Chile, que é um país que não chega nem a metade da nossa economia. Deu para você entender isso, né? Ser rico com relação ao PIB, Produto Interno Bruto, não quer dizer que seja desenvolvido. Mas o Sul é a região mais desenvolvida do país. Então, você vai focar nesse mapa aqui, analisando também outro. Brasil, complexos regionais. O Brasil tem 3 complexos regionais econômicos. É a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, o Centro-Sul é o mais rico e o mais desenvolvido. Esse outro mapa também é para sua análise. Então, o Brasil se divide em 5 regiões políticas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E divide em 3 complexos regionais econômicos, que é a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Deu para você enfocar nisso, né? Então, com relação a uma nova, né, visão dessa divisão regional, a gente vai focando, né, nesses contextos de acordo com o que é fixo. Eu vou estudar o que é fixo. Quais são as regiões políticas do Brasil? Quais são os estados que compõem? Quais são as siglas que representam esses estados? Quais são as suas capitais? Isso não muda até agora. Aí por isso que esse conteúdo é necessário que eu entenda. Por exemplo, ao olhar uma placa de um carro, eu vou ver lá o nome de um município. Vou Campina Grande, aí tem PB. Ué, Paraíba. Aí quando você já analisa a sigla, você já identifica que estado pertence àquele município. E posteriormente, em sua mente, você já sabe que é um município nordestino. É necessário que o estudante de Brasil, ele entenda de Brasil. Deu para você frisar isso? Então, com relação a esses estudos que eu passei aqui, lembrou dos 2 mapas que é para ser focado, né? Aquele mapa com as regiões geoeconômicas, que é Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, e o mapa com as 5 regiões políticas do Brasil. Olha só, principais agências de desenvolvimento regional, né? Isso aqui são agências que foram criadas para desenvolver essas regiões. Eu não vou querer que você estude isso aqui, tá certo? Porque uma boa parte dessas agências, elas não funcionam, trocam de governo para governo e você não vai fixar isso. É necessário que muitas dessas agendas, elas foram criadas para investir nessas regiões e elas se tornaram, nesse nosso país honesto, como símbolos de corrupção. Honesto é ironia, viu? Por exemplo, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, só serviu para desviar dinheiro para os grandes latifundiários, desviar dinheiro público para obras, né, inescrupulosas, que nunca saíram do papel. Aí, isso é só um contexto para que você desenvolva uma certa criticidade. E aí, você analisou o que é para ser estudado nesse conteúdo. Mas sim, você vai responder o exercício a respeito disso aqui, tá certo? E para a prova nossa, eu já estou dando o conteúdo e a revisão. Eu só vou utilizar os mapas, siglas, capitais, regiões, estados. E uma dica, estude o mapa, é o que você vai focar nisso aqui. Você vai estudar o mapa em branco do Brasil. Por exemplo, vai estar lá uma letrinha A num estado norte. Você vai dizer que estado é aquele. É necessário que você fixe bem esse assunto, né, em sua mente. Mapas, o Atlas do Brasil, né? Por exemplo, se eu apontar qualquer estado estando em branco, eu já sei qual é o estado, já sei qual é a capital, já sei qual é a sigla dele. Agora é necessário que você entenda. Para que regionalizar? Para facilitar os estudos, para o melhor desenvolvimento dessas regiões e os investimentos também. Lembra desses órgãos? É para a melhoria da população. O problema é a criticidade. Aí eu tenho que entender por que é que o Brasil é a 6ª economia do mundo, entre a 6ª e a 7ª. E a população do Nordeste ainda sofre com a seca. E tem os carros-pipas como fonte de votos para políticos. É interessante isso. Que Israel é num deserto, mas já dessalinizou, ou seja, tirou sal de muitas áreas lá e fez água potável. E por que o Brasil, com uma economia gigante, não faz isso? Está analisado com o termo corrupção, né? Isso é interessante. É necessário que você desenvolva essa criticidade e que se decore o país, o mapa, o Atlas do Brasil. Então, decorar é necessário. Como é que você vai aprender uma língua? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Você vai ter que decorar algumas palavras, como se escrevem. Como é que você vai decorar a tabela periódica? O símbolo de hidrogênio.
né, o símbolo de tungstênio. Você vai ter que fazer um processo de codificação. Do mesmo jeito será com os mapas. E é necessário que você entenda o que se trata. Por exemplo, de investimentos de regionalização. Então, eu aprendi, eu entendi e decorei algumas coisas. Lembra como eu sempre falo, leptospirose? Eu decorei isso. É uma doença que vem da bactéria, leptospira. Quando eu era pirral, eu decorei isso, quando essa doença estava apavorando. E aprendi como não pegar. Então eu decoro e aprendo. Você aprende que as divisões regionais é para facilitar o desenvolvimento do país e destinar os recursos nossos, que são os nossos impostos. Mas tem uma problemática no Brasil, a corrupção. Funciona bem esse país nosso? É uma só pergunta que eu estou fazendo para vocês, né? Que interessante. Só é analisar as enchentes aqui do nosso município. Chega um monte de recursos para o Nordeste, para Pernambuco, tudinho, e esses recursos, uma boa parte deles são desviados, começando em áreas necessárias, né? Foi o que aconteceu com a Covid, né? Em várias regiões do país, né? Em vários municípios, né? Os desvios bilionários, que é um país que tem ainda em suas raízes a corrupção, tá certo? O outro foco nosso, aí sim, lá naquele capítulo 10, você só vai estudar aqueles 2 mapas que eu disse a você, que eu vou colocar o mapa do Brasil em branco. Mas é necessário que eu possa botar em branco para você botar as regiões, posso botar em branco para você botar o nome do estado, posso botar em branco para você ali escolher a capital ali daquele mapa ali em branco, que é necessário que você só foque nisso. O segundo ponto é região Nordeste, a nossa região. Então, existem os vários Nordestes. Olha, pessoal. Eu fui num lugar paupérrimo, se eu não me engano foi entre Bimirim e Floresta, de uma cidade abandonada. Eu passei por lá, né, o cemitério abandonado, tudo lá, seca, castigando muito, até bode mortos, né, de sede. Depois que o bode devia morrer de sede, a seca foi muito. Cidade abandonada mesmo, tem umas 70, 80 casas. Então é um Nordeste diferente do Nordeste, vou dizer aqui Aracati, uma das cidades, né, do Ceará, litorâneas muito bonitas, ou Porto de Galinhas, aquele distrito ali, né, muito rica, né, muita casa de artistas do país, gente do exterior. Então, no Nordeste a gente tem várias, né, possibilidades de enxergar diferentes níveis de desenvolvimento. Por exemplo, o centro da minha cidade, aqui na Barra, é diferente do centro aqui do bairro Nova Esperança, que é diferente aqui do Quebra-Dedo, que é diferente das Casas Novas. Então é Nordeste, Barra é Nordeste. E no seu bairro aí, no seu município, pode ser Bonito, São Joaquim, né, pode ser Camusim, você tem vários bairros, por exemplo. Camusim tem uma estrutura interessante no centro. E no Mutirão é a mesma, lá no Cruzeiro é a mesma, né? A segurança é a mesma população, com o grau de escolaridade são as mesmas, né? A gente tem diferenças. Né? As periferias nossas também, o país inteiro é assim. O Nordeste não é diferente, o Nordeste é Brasil. Então o Nordeste e os vários Nordestes segue aquela mesma metodologia que nós estudamos ali no começo. Observe só, você vai analisar as unidades da federação. Você vai ver muito isso em preenchendo documentos, principalmente quando você for fazer prova estudinho, tem UF, Unidade da Federação. Qual o nome completo do Brasil? República Federativa do Brasil. Então, nós somos uma federação formada por várias unidades. Quais são as unidades aqui existentes? São os estados nordestinos. Então, o Nordeste tem o maior número de estados. A região Norte é a que tem a maior extensão territorial e a mais rica em biodiversidade. Quais são esses estados? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Vamos supor aqui que eu analise que esse mapa vem em branco e eu colocar um número aqui. Que estado é esse que faz divisa com Pernambuco? Bahia, né? Qual é a capital? Salvador.